Boa tarde, amados irmãos, amadas irmãs, graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos dar início à nossa célula desse sábado, né? E cremos que o Senhor Todo-Poderoso vai estar ministrando as nossas vidas com a graça dEle, com a unção dEle. Então, que você já esteja entrando em espírito de oração, que você esteja realmente buscando a face do Senhor nesse momento em que o Senhor deseja ministrar as nossas vidas. Amém? Amém. Com certeza Deus vai falar com todos nós, em nome de Jesus Cristo. Vamos fazer uma oração para a gente começar a célula? Pai, obrigado por mais um momento em que o Senhor nos permite entrar nas casas de cada irmão, de cada irmã e compartilhar um pouco da sua palavra. Oramos para que seja uma célula abençoada, produtiva, onde a tua palavra há de falar a cada coração e trazer para nós, Senhor, o desafio que o Senhor quer de cada um de nós. Oramos em nome de Jesus. Amém. 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 Para a gente começar a nossa célula hoje, eu quero começar fazendo uma pergunta e eu quero que o pastor Paulo responda para a gente. Você acredita, pastor Paulo, que a oração pode mudar o destino de uma nação? Com certeza. A Bíblia diz: pede-me e te darei as nações da terra por herança. Salmos 2:8. Se o próprio Deus disse que através da oração, se nós pedirmos uma nação, Ele transforma, eu creio que a oração pode mudar o curso de uma nação, sim, em nome de Jesus. Amém. E eu acredito que você também que está assistindo a nossa célula hoje, deva responder essa pergunta. Você acredita que a oração pode mudar o destino de uma nação, pode mudar o destino da sua vida, o destino da sua família? Pense nisso. A gente vai conversar hoje exatamente sobre isso, sobre o poder da oração. E a gente vai começar com o texto lá de Gênesis, capítulo 20, dos versículos 1 a 4 e depois os 17 e o 18. Abra aí a sua Bíblia e acompanha com a gente. Gênesis, capítulo 20, versículo de 1 a 4. Partindo Abraão dali para a terra do Neguebe, habitou entre Cádiz e Sur e morou em Gerar. Disse Abraão de Sara, sua mulher: ela é minha irmã. Assim, pois, Abimeleque, rei de Gerar, mandou buscá-la. Deus, porém, veio a Abimeleque em sonhos de noite e lhe disse: vai ser punido de morte por causa da mulher que tomaste, porque ela tem marido. Ora, Abimeleque ainda não a havia possuído, por isso disse: Senhor, matarás até uma nação inocente? E, orando Abraão, sarou Deus Abimeleque, sua mulher e suas servas, de sorte que elas pudessem ter filhos, porque o Senhor havia tornado estéreis todas as mulheres da casa de Abimeleque, por causa de Sara, mulher de Abraão. Então aqui a gente pode ver nesse texto, né, que o Senhor, ele, a partir da oração de Abrão, né, pelo rei, pelo aquele povo, toda a sorte daquela nação pôde ser mudada, pôde ser transformada. E a gente vai conversar exatamente sobre isso, sobre alguns exemplos bíblicos de homens que, orando e buscando a face do Senhor, pôde ver a situação pelo qual ele orava está sendo transformada. A primeira pessoa, o primeiro exemplo que a gente vai ver é o exemplo de Moisés. Moisés, a palavra fala lá em Êxodo 33, versículos 11 até o 23. Seria muito bom que você estivesse anotando, né, para você poder também estar lendo e estudando. Fala que Moisés conversava com Deus face a face. Pode ler, pastor Paulo? Êxodo 33, de 11 até o 23. Êxodo 33, de 11 a 23. Falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala seu amigo. Então voltava Moisés para o arraial, porém o moço Josué, seu servo, filho de Num, não se apartava da tenda. Disse Moisés a Deus: tu me dizes, faze subir este povo, porém não me deste saber a quem hás de enviar comigo. Contudo, disseste: conheço-te pelo teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faças saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos, e considere que esta nação é teu povo. Respondeu-lhe: a minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Então lhe disse Moisés: se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Pois como se há de saber que achamos graça aos teus olhos
eu e o teu povo? Não é porventura em andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo de todos os povos da terra? Disse o Senhor a Moisés: farei também isto que disseste, porque achaste graça aos meus olhos, e eu te conheço pelo teu nome. Então ele disse: rogo-te que me mostres a tua glória. Respondeu-lhe: farei passar toda a minha bondade diante de ti, e te proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. E acrescentou: não me poderás ver a face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor: eis aqui um lugar junto a mim, e tu estarás sobre a penha. Quando passar a minha glória, eu te porei numa fenda da penha, e com a mão te cobrirei, até que eu tenha passado. Depois, em tirando eu a mão, tu me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Então aqui a gente vê que Moisés ele tem uma conversa franca com o Senhor e pede para que o Senhor comece a realmente a se revelar a ele. E o Senhor diz: olha, você achou graça aos meus olhos, né? Então vou te colocar num lugar e você ali vai ver a minha glória. O Senhor, ele deseja realmente que a gente, à medida que a gente tenha intimidade com Ele, a gente possa ver as nossas orações sendo atendidas, nossas orações sendo respondidas, assim como a oração de Moisés diante de Deus, tanto pelo povo quanto por ele mesmo, foi atendida. Então, o que o Senhor está querendo dizer é que nós podemos conversar livremente com Ele face a face. A gente pode ter as revelações do Senhor, a gente pode ter as respostas do Senhor para as nossas vidas, à medida que a gente for buscando a face dele. Um outro exemplo que a gente vê na palavra de Deus é Josué. Josué orou e o sol se pôs, o sol parou um dia inteiro. Havia uma guerra, havia uma batalha e havia a necessidade de que houvesse luz até o final daquela batalha, né? Então Josué orou, está lá em Josué 10, versículos 12 até o 14, né, que fala dessa batalha, quando ele orou e declarou e o céu parou. Você pode ler, pastor? Então Josué falou ao Senhor, e no dia em que o Senhor entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel, e disse na presença dos israelitas: Sol, detém-se em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalon. E o sol se deteve, e a lua parou, até que o povo se vingou dos seus inimigos. Não está escrito no livro dos justos? O sol, pois, se deteve no meio do céu, e não se apresentou a pôr-se quase um dia inteiro. Não houve dia semelhante a este, nem antes nem depois dele, tendo o Senhor assim atendido à voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. Amém. Então aqui a gente pode ver que quando nós nos dedicamos a buscar ao Senhor, a buscar a face, a buscar a presença, quando nós estamos vivendo uma situação, nós podemos orar ao Senhor e nós podemos ver realmente o sol parando, a gente pode ver a mão do Senhor se movendo sobre as nossas vidas, se movendo sobre a nossa casa, se movendo sobre a nossa nação. Nós temos vivido dias difíceis e o Senhor, ele tem levantado a igreja dele exatamente para isso, para orar, para buscar, para clamar ao Senhor. A palavra fala: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabem. O Senhor, ele quer realmente nos revelar quais são os projetos dele, quais são os propósitos dele, e ele nos mostra que à luz da palavra, à luz da Bíblia, que as nossas orações são respondidas através da vida desses homens. Daniel, a palavra fala que ele orava 3 vezes ao dia, né? Durante 3 períodos do dia, Daniel se colocava, se prostrava diante de Deus. Ele entrava no quarto dele, naquela janela que ficava virada para Jerusalém, e ali ele clamava ao Senhor, ali ele apresentava ao Senhor as suas petições. E é isso que o Senhor, ele tem desejado de nós, que a gente se apresente a Ele, né, a qualquer momento do nosso dia, em qualquer situação, que a gente entre no nosso secreto, que a gente entre no nosso quarto e comece a clamar a Ele, comece a apresentar ao Senhor as nossas necessidades, as necessidades da nossa família, as necessidades da nossa nação, da nossa cidade. Estamos vivendo um tempo em que nós, como cristãos, precisamos realmente nos posicionar, assim como Daniel se posicionou, assim como Daniel não teve medo, porque havia um decreto sobre a cabeça dele, de que seria jogada a cova dos leões aquele que fizesse qualquer petição que não fosse para o rei. Mesmo assim, Daniel se posicionou e continuou clamando ao Senhor, e ele sabia que se fosse da vontade de Deus, ele seria livre da cova dos leões, ou na cova dos leões, senão ele
morreria pelas bocas do leão, mas em momento nenhum passou pela cabeça de Daniel se afastar do Senhor por medo de um decreto que havia sobre a cabeça dele. Você pode ler lá, para a gente não precisar ler, lá em Daniel capítulo 6, né, essa história de que Daniel orava 3 vezes ao dia. Uma outra pessoa que buscava muito a presença de Deus e ele foi considerado o homem segundo o coração de Deus é Davi. Davi, ele tinha essa liberdade, essa intrepidez de entrar na presença do Senhor, de compor canções que vinham do Espírito de Deus, direto ao Espírito dele, né? E a palavra fala que Davi orava ao Senhor constantemente. Salmo 55, versículos 16 e 17. Estamos chegando lá. Preste atenção aí. Eu, porém, invocarei a Deus, e o Senhor me salvará. À tarde, pela manhã e ao meio-dia, farei as minhas queixas e lamentarei, e ele ouvirá a minha voz. Aqui Davi está dizendo isso, olha, eu vou invocar a Deus, e o Senhor me salvará. O que o Senhor está querendo dizer para nós nessa tarde, meus irmãos? É que se nós clamarmos a Ele, se nós invocarmos a Ele, Ele vai nos ouvir. Ele vai liberar sobre nós uma palavra de salvação, uma palavra de cura, uma palavra de poder. O Senhor vai derramar sobre nós a graça dEle. Ele fala assim, à tarde e pela manhã, ao meio-dia, eu coloco as minhas queixas, as minhas lamentações, o meu clamor, o meu desespero. Davi apresentava a Deus todos os dias aquilo que estava dentro da alma dele. As dores, as tristezas, as preocupações, ele apresentava diante de Deus e ele fala que o Senhor ouvia a voz dele. Eu não sei se você tem orado e às vezes você tenha a sensação ou você tem a impressão de que Deus não ouve as suas orações. Aqui eu mostro para vocês, a palavra de Deus mostra, a Bíblia mostra exemplos de que as nossas orações são atendidas, as nossas orações são ouvidas pelo Senhor. Basta a gente se dedicar a buscar a face do Senhor. Basta a gente desejar não ter medo, falar, Senhor, eu quero vencer os meus medos, eu quero vencer as minhas dificuldades, para buscar realmente a sua face, te conhecer de verdade, porque eu sei que cada vez que eu levantar a minha voz ao Senhor, o Senhor tem o seu ouvido aberto para ouvir a minha voz e as suas mãos estendidas para me segurar, para me tocar, para me libertar daquilo que vem atormentando os meus medos, do meu coração. O apóstolo Paulo é outro, né, que a gente vê como um exemplo de homem que orava e de clamava ao Senhor. O apóstolo Paulo orava em favor dos irmãos de Éfeso, para que eles fossem capazes de compreender o imensurável amor de Deus. Efésios 3, 14 e 21. Eu quero te dizer que se você nesse momento às vezes não sente o amor de Deus por você, não sente que o Senhor tem cuidado de você, Paulo ele nos mostra, né, e ele queria levar os homens e as mulheres de Éfeso a conhecer e a compreender esse amor que é sem medida, esse amor que é capaz de transpor qualquer barreira, qualquer dificuldade, para nos proteger, para ministrar graça, para nos fazer sentir filhos exatamente do Senhor, que é aquilo que nós nos tornamos quando nós aceitamos Jesus Cristo como nosso Senhor. Efésios 3, pastor, 14 até o 21. Que a gente possa compreender nessa noite também esse imensurável amor de Deus pela minha vida, pelas nossas vidas. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém.
Ou seja, o Senhor é aquele que realmente demonstra o amor. E quando a gente começa a pedir, quando a gente começa a clamar, Ele é infinitamente maior, mais para liberar o poder dele sobre as nossas vidas, sobre a nossa fraqueza. Se você está se sentindo fraco nesse momento, se você está se sentindo temeroso nesse momento, clame ao Senhor, porque Ele vai te fortalecer, Ele vai derramar esse amor que renova, esse amor que sustenta, esse amor que traz vigor aos nossos corações nesses dias. Quantos de nós temos andado atribulados e amedrontados nesses dias, não é mesmo? Mas aqui a gente vê que o Senhor, Ele nos ouve. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Então, não tenha medo de orar, não tenha medo de se apresentar ao Senhor, apresentar ao Senhor as suas petições. E eu acho que de todos os exemplos que nós podemos ter de orações respondidas e de que orar realmente traz vigor, é o próprio Jesus Cristo. Ele é o maior exemplo de homem, de uma pessoa que orava, de uma pessoa que clamava, de uma pessoa que buscava a Deus. Todo o ministério de Jesus foi envolto, foi movido pelas orações que Jesus fazia ao Pai, ao clamor que Deus fazia, a direção que ele buscava do Pai, para que então as pessoas pudessem acreditar, para que as pessoas pudessem realmente vir a Deus, que era o objetivo, a salvação de cada ser humano. Antes de iniciar o seu ministério, a palavra fala que Jesus, ele jejuou, ele foi levado, quando ele foi batizado, né, a palavra fala que o Espírito Santo desceu sobre ele como forma de pomba, e depois o Espírito Santo o conduziu até o deserto. E durante 40 dias, Jesus jejuou e Jesus orou, buscando o revestimento, buscando a graça do Senhor sobre a vida dele. Ele ia começar um ministério que ia transformar a vida das pessoas. Eu quero te convidar a estar nesse período de quarentena, também buscando ao Senhor, jejuando, buscando a face de Deus, buscando direções para Deus. A gente não vai ficar dentro de casa a vida toda, mas quando nós sairmos dessa quarentena, é preciso que a gente saia renovado, é preciso que a gente saia cheio da graça, da unção de Deus, prontos para exercer o ministério que o Senhor colocou nas nossas mãos, que o Senhor confiou. Então vamos orar, vamos jejuar, vamos seguir o exemplo de Jesus, né? Tá lá, anota aí Mateus 4, dos versículos 1 ao 11, que fala, né, sobre Jesus lá no deserto, jejuando e orando. Antes de escolher os seus discípulos, a palavra fala, a Bíblia também fala lá em Lucas 6, 12 a 16, que o Senhor Jesus, ele passou uma noite inteira orando. Às vezes a gente está num relógio de oração, né, a gente colocou assim meia hora, né, você faz meia hora, depois mais meia hora, 1 hora de oração. Mas quantas vezes é difícil a gente se concentrar no Senhor realmente nessa meia hora que a gente estipulou, para buscar a face do Senhor, para clamar ao Senhor. E a palavra fala que Jesus orou uma noite inteira para que o Senhor, para que o Espírito Santo direcionasse quais seriam os homens que estariam junto com ele, levando o ministério de anunciar a palavra de salvação. A palavra mostra lá em Lucas capítulo 5, versículos 15 e 16, que o Senhor Jesus, ele saía, o Senhor Jesus subia ao monte, o Senhor se isolava para buscar a face do Pai. Nada que Jesus ia fazer, ele fazia assim antes, buscar uma direção que vinha do próprio Espírito Santo, que vinha do próprio Pai. Então que a gente também faça isso, seja para comprar um carro, seja para qualquer decisão na nossa vida, nós precisamos compreender que a orientação do Senhor Jesus, a orientação de Deus para as nossas vidas é fundamental. Sempre antes de qualquer momento importante, Jesus estava orando. Antes das refeições, a gente vê que Jesus abençoava, né? A gente vê lá na ceia, né? O Senhor Jesus abençoando o pão, abençoando o vinho, né? Quando ele foi partir o milagre dos pães e peixes, a gente vê Jesus dando graças ao Senhor. Pai, olha, eu te dou graças, eu sei que o Senhor me ouve, mas para que todos eles compreendam que quando eu converso com o Senhor responde. Eu te peço que o Senhor esteja multiplicando esse pão e esse peixe para que essa multidão seja alimentada. Nós somos hoje um instrumento que Deus vai usar para que outras pessoas sejam alimentadas. Depende de mim, depende de você. Então que a gente também busque ao Senhor, que a gente dê graças ao Senhor em todo o tempo. Antes de ser preso, o Senhor também orou, o Senhor também buscou. Lê aí, pastor Paulo, Mateus 26, 36 até o 48.
Mateus 26, 36 e 40, até o 48. 36 até o 48. Faz um resumo aí. Em segunda, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. Então aqui a gente vê que antes de Judas ir e trair Jesus, ele chamou aqueles 3 com quem ele tinha mais intimidade, que buscavam mais estar com Jesus, e os chamou e os convidou para estar aí orando. E a palavra fala que Jesus se afastou um pouco mais e começou a orar e começou a clamar ao Senhor. O Senhor está nos convidando exatamente isso, a nos afastar nesses dias. Nós já estamos de quarentena, então vamos nos afastar, nos desligar de tudo aquilo que pode nos impedir de estar conectados diretamente com o Senhor e realmente buscar a face, né? O Senhor orou ali na cruz, o Senhor ora por mim e ora por você, lá em João 17, 20, fala isso. Lê aí, pastor. João capítulo 17, versículo 20. E a palavra fala que ele ainda continua orando, intercedendo por nós até os dias de hoje. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra. Ou seja, enquanto Jesus exerceu o ministério, ele orava por mim, ele orava por você, sem que nós nem sequer ainda tivéssemos nascido, sem que a gente ainda tivesse no tempo de Deus para a nossa existência. Mas a palavra fala que Jesus já orava por cada um de nós. Ele ainda roga, ele ainda intercede por nós diante do Pai. Ele é aquele que é o nosso advogado. Então que a gente possa chegar diante realmente do Senhor, né, em todo momento. E eu quero, para a gente estar terminando, né, falar com você que as nossas orações em conjuntos, as nossas orações em concordância, a palavra de Deus fala que a oração do justo pode ir muito em sua eficácia. Quero te convidar, você está aí na sua casa, chama seu pai, chama sua mãe, chama quem está com você e ore junto, em concordância, para que haja uma mudança na nossa nação, para que haja um livramento na nossa nação com relação a esse coronavírus, mas não só no Brasil, em todas as nações da terra, porque esse vírus tem assolado as nações da terra. Então nós não podemos pensar só em nós, mas nós precisamos pensar em todos, para que o Senhor venha, para que o Senhor faça um milagre de cura, um milagre de restauração, mas que Ele faça o maior milagre de todos, que é a salvação. Amém. A palavra fala que o Senhor Jesus veio à terra exatamente por isso, para que nós pudéssemos ser salvos. Então que a nossa oração não seja apenas por um livramento da nossa nação, um livramento da nossa saúde, da nossa casa, ou das nações da terra desse coronavírus, mas que a nossa principal oração seja: Senhor, venha o teu reino sobre as nações da terra, venha o seu reino sobre o Brasil, estabeleça o seu trono sobre a nossa nação, estabeleça o seu trono sobre as nações da terra, venha o seu reino, seja feita aqui na terra a sua vontade, como a sua vontade ela tem sido feita aí no céu. Nós precisamos estar juntos, orando, clamando, declarando ao Senhor qual é o desejo do nosso coração, que é a manifestação do seu poder, que é a manifestação da salvação dele nas famílias da terra. Eu quero que você realmente incline sua cabeça agora, feche os seus olhos e comece a dizer para o Senhor, comece a apresentar ao Senhor as suas petições. Eu sei que às vezes é complicado a gente estar por um vídeo fazendo oração ou assistir o vídeo e começar a orar, mas eu quero te incentivar a apenas não ouvir essa palavra, mas a tirar um tempo de clamor pela sua vida, de clamor pela sua casa. Eu não sei quais são os seus problemas, as dificuldades que você tem vivido aí, mas nós ouvimos hoje que o Senhor ele está com os ouvidos abertos, com as mãos estendidas para ministrar, para tocar, para curar, para restaurar, para mudar a sorte da nossa nação, para mudar a sorte da nossa família. Amém. Então eu te convido nesse momento, Pastor Paulo vai fazer uma oração apresentando as nossas vidas a Ele, apresentando a nossa nação, apresentando a nossa família, a Amém. Igreja de Cristo. Então, inclina seus olhos, fecha seus olhos, inclina sua cabeça e realmente busca o Senhor nesse momento. Pai, queremos te buscar nesse momento, entregar ao Senhor as nossas vidas, todas as nossas preocupações e saber, Deus, que a oração, ela move o seu braço. A oração, ela produz milagres, transformações, salvação. A oração, Senhor Deus, move os céus. Amém. Pai, que o Senhor visite essas pessoas,
todos que estão nos assistindo e aqueles também que não têm essa oportunidade de nos assistir, Pai. Mas que todos sejam abençoados pelo Senhor. Abençoe esse irmão, essa irmã aí na sua casa. Derrama da tua provisão, da tua proteção e da tua paz. Que todos sejam guardados, visitados pelo Senhor, abençoados pelo Senhor, ó Pai. Que a bênção do Senhor entre, Deus, com provisão, como eu orei, Pai. Em nome de Jesus, em cada área haja provisão, haja bênção. Pai, que possamos descansar em Ti nesses dias, Pai. Sabedores de que é o Senhor que tem nos guardado e nos protegido. Nós abençoamos, Senhor Deus, a nossa célula, nós abençoamos a nossa cidade, nós abençoamos a nossa nação, nós abençoamos as nossas autoridades. Pedimos que o Senhor Deus continue guardando a todos. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre o seu rosto a luz dele e te encha de paz, em nome de Jesus. Amém, queridos. Deus abençoe, em nome de Jesus.